Alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula? Bom, hoje nós vamos iniciar com filosofia. Então, eu vou deixar o link desse vídeo lá no Classroom, da história da galinha ruiva. Então, vocês terão que prestar bastante atenção na moral da história e também nos personagens. Na nossa aula online, nós vamos conversar sobre essa moral, o que nós aprendemos com essa história. E na semana que vem, não nessa quarta, na outra, tá? Nós vamos fazer o reconto da galinha ruiva. Mas vamos usar algo muito legal para fazer o reconto. Eu vou ensinar para vocês a fazer fantoches de meias. Então, todo mundo vai poder participar com o seu fantoche. Tudo bem? Vamos agora para matemática. Na página 36, vocês terão que construir um jogo de trilhas e tem como tema a corrida da Isa. Então, eu vou explicar um pouco das instruções e depois eu vou falar sobre o que é importante vocês saberem durante o jogo. Olha só, para que vocês consigam construir o jogo, é necessário que você forme um grupo com seus familiares. Aqui está falando dos colegas, mas como não é possível, pessoas que estejam na sua casa, tudo bem? Então, vocês terão que desenhar 40 casas, tá? Numerando cada quadradinho do 1 a 40. Vocês terão que escrever também a palavra saída antes da casa 1 e a palavra chegada depois da casa 40. Vocês terão também que fazer alguns obstáculos relacionados ao tema. No próximo slide eu vou dar algumas sugestões, mas vocês podem criar também. Também vocês poderão criar regras de como começar o jogo, né? Quantos dados vocês terão que jogar, qual vai ser a regra para vencer o jogo. E lembrando que é muito importante que durante a criação do jogo, né, a criação das regras, vocês têm que ter em mente que é necessário dividir as responsabilidades e cumpri-las, certo? Então, você pode deixar a responsabilidade de criar as regras, por exemplo, para o seu irmão, e você terá que desenhar, pintar, tá bom? Separar os objetos que vocês precisarão para jogar. Então, vamos, né? Não é para deixar tudo com uma pessoa, toda a responsabilidade, por exemplo, para o pai, para a mãe, não. Vocês também terão que fazer junto, tá bom? Combinado? É preciso também ouvir com atenção o que cada pessoa fala, então, sobre as regras, sobre o modo de como é feito, aceitar as ideias e contribuições de todos aqueles que estão fazendo junto com vocês e tomar as decisões juntos, né? Para combinar tudo que é necessário para fazer o jogo. Bom, pessoal, aqui tem algumas sugestões de jogos que eu encontrei na internet. Então, esses dois primeiros jogos, olha só, são jogos de tabuleiro, certo? Que é comprado, então já tem, né, toda o design, né, o desenho já feito, bonitinho. Mas vocês podem fazer, olha só. Aqui tem uma sugestão de como vocês podem fazer. Aqui não está enumerado esse jogo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a caneta. Então, este jogo aqui, ó, eles colocaram como personagem as tampas de garrafa. Então, vocês podem separar 3 tampinhas como se fosse cada jogador, tá? E tem um dado. Se você tiver um dado em casa, legal, você pode usar o dado, ou você pode destacar o dado no anexo do livro, tá? E montar o seu dado para jogar. Teve outro jogo que foi necessário destacar o dado e você pode utilizar esse, ou fazer um também. É super fácil, eu posso deixar lá, deixa eu colocar a luz aqui de novo, deixar lá no Classroom um link, né, de um dado que vocês podem imprimir ou fazer à mão para jogar, tá? Aqui, ó, tá em formato
como se fosse uma pista cheia de curvas. Aqui está mais reto, aqui já está enumerado, está vendo? Então, vocês terão que colocar esses números, tá? De 1 a 40, não esquece. Aqui, olha, a pessoa já imprimiu os quadradinhos, e aí vocês podem, né, colocar os números aqui também. Então, ó, lembrando, é necessário ter um dado, né, para vocês começarem. É necessário também ter cada indicação de cada personagem, né, de cada pessoa que vai jogar. Então, aqui que eles fizeram? Fizeram um desenho de uma pessoa, vocês podem fazer isso também, né? Fazer um retângulo, embaixo um quadradinho, para que eles fiquem no formato de um triângulo, assim, ó, dessa forma. Ó. E aqui seria o desenho. E assim, pessoal, ele fica de pé. E você pode andar pelas casas, tá? E os obstáculos vocês podem distribuir durante os números, né? No meio dos números. Então, por exemplo, na casa número 20, pode ter esse obstáculo. Qual que é? Aquele que cair na casa 20, o pneu da Isa furou, fique uma rodada sem jogar. Pode ser também que você coloque um obstáculo na casa 30, buraco na pista, avance para a próxima casa. E o último você pode colocar na casa, por exemplo, 12. Cuidado, olho na pista, avance 2 casas. Então, essas são algumas sugestões. Vocês podem colocar mais, vocês podem colocar menos. Então, vocês que vão formular algumas dessas regras. Vocês podem colocar também que vence aquele que chegar primeiro, né, na casa 40, depois da casa 40. Então, é aquele que vence. Ou vocês podem formular outra forma de ganhar, tá bom? Então, fica a critério de vocês, a questão das regras, daqueles que vão criar, né, o tabuleiro. Lembrando que na nossa aula online eu vou querer ver todos, né, esses jogos de trilhas. Então, provavelmente vocês, cada um vai fazer de um jeito, com algumas das regras. Eu vou perguntar como que foi, se foi legal jogar ou não, tá? Não necessita, pessoal. Por exemplo, aqui nesse fizeram até casinhas e tudo mais. Não é necessário fazer umas coisas tão elaboradas assim. Uma coisa simples, olha só, utilizou até botão, né? Para cada jogador, para identificar, né, onde cada jogador está. Então, pode ser coisa simples, tá, pessoal? Só enumerando de 1 até 40, lembrando de colocar os obstáculos. Também o dado que é necessário para que vocês, né, sempre passem de casa. E os obstáculos, eu tinha falado já? Acho que já. Lembrando dos obstáculos que vocês terão que colocar. A saída e a chegada também. Ok? Então, na nossa aula online, eu vou também mostrar o meu. Eu vou fazer o meu, vou jogar junto com o meu sobrinho, para ver se ele gosta, tá bom? Depois, o que vocês terão que fazer? Depois que vocês jogarem com seus familiares, vocês terão que responder a essas perguntas do seu desempenho durante a construção do jogo. Então, olha só. Você conseguiu cumprir suas responsabilidades de pintar o jogo, de construir, de elaborar as regras? Se for, consegui, faz um X na carinha verde. Teve dificuldade, Xzinho na carinha amarela. Ou não conseguiu, Xzinho na carinha vermelha. E assim vocês terão que fazer também com as outras perguntas. Se conseguiu ouvir com atenção o colega, né, no caso, a pessoa que está na sua casa, acertar outras ideias, se você conseguiu tomar decisões com seus colegas e se conseguiu trabalhar em grupo. Tudo bem? Seja bem sincero nas respostas. Depois que você mostrar a sua autoavaliação para mim, em seguida nós vamos determinar juntos algumas atitudes que você pode desenvolver para trabalhar melhor em grupo. Anote as atitudes no espaço abaixo. Então, essas atitudes nós vamos
nós vamos formular durante nossa aula online. Vocês podem escrever, tá? Neste quadro. Então, a partir da resposta que você der, né, dos outros alunos também, nós vamos formular algumas atitudes para melhorar a nossa cooperação com o outro. Combinado? Vamos agora para a língua portuguesa. Então, no exercício 5, nós vamos imaginar, pessoal, que nós vamos fazer um lanche para 9 amigos e resolvemos preparar a receita de salada de frutas. Lembra da receita que nós lemos na hora da leitura? De acordo com a receita, será suficiente para todos os convidados, de acordo com as porções que foi indicada? Lembrando que são 9 amigos. Se for sim, X no círculo, no primeiro círculo. Se for não, X no segundo círculo. Os convidados vão poder repetir esse prato? Sim ou não? E, por último, vocês terão que copiar da receita a informação que confirma as suas respostas, né? Seria a quantidade de porções. Bom, no exercício 6, vocês terão... Peraí, deixa o carro passar. Voltando. Então, no exercício 6, vocês terão que circular a imagem da salada que pode ilustrar a receita que você leu. Então, vamos prestar atenção nos ingredientes e observar a imagem, para ver qual das três estão de acordo. Depois que vocês circularam, vocês vão responder o que poderia estar junto à imagem que você circulou, poderia estar junto à receita, para quê? Para qual finalidade? Para mostrar como que fica a receita pronta? Para indicar quantas porções a receita serve? Ou para despertar o apetite da receita, pela receita? Então, lá na página 38, no exercício 7, está pedindo para observar algumas outras sobremesas além da salada de frutas. Então, temos brigadeiro, temos sorvete, pudim de leite, e vocês terão que escolher uma dessas 4 sobremesas para montarmos um gráfico e descobrir qual sobremesa é a preferida da turma. Então, como nós vamos fazer isso? Vocês terão que montar um gráfico, destacar lá na página 133, né, as sobremesas, e na nossa aula online eu vou perguntar para cada um qual é a sobremesa favorita, se é brigadeiro, sorvete, pudim de leite ou salada de frutas. Então, vocês terão que separar uma folha para construir o gráfico. Então, o que você tem que fazer primeiro? Colocar essas linhas, né? Na vertical, uma linha na vertical e outra na horizontal. Separar 4, né, colunas na vertical. Tá vendo o pontilhadinho? Vocês podem fazer isso com lápis. E entre elas, colocar a imagem, colocando também o nome da sobremesa embaixo. Da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, ok? E por último, colocar os números na vertical, ó, do 1 até o 16. Por quê? Na nossa aula online, eu vou perguntar um por um qual que é a sobremesa que você mais gosta. Então, de acordo com o que eu for falando, vai subindo o gráfico, se for de salada de frutas, pudim, sorvete e brigadeiro. E assim, nós podemos saber qual a sobremesa mais votada da turma. Eu coloquei também aqui escrito a quantidade de alunos. Então, esses números representam a quantidade, ok? Então, vocês podem construir esse gráfico dessa maneira. Tudo bem? Tranquilo. Se vocês precisarem, vocês podem pegar também uma régua para deixar a linha bem retinha. No nosso online eu vou perguntar se todo mundo conseguiu, tudo bem? Com o gráfico feito, nós podemos responder o exercício B, né?
Então, qual é a sobremesa mais votada e a menos votada? Pessoal, então são essas as páginas que nós vamos fazer de língua portuguesa, matemática e de filosofia. Não esquece de assistir o vídeo da galinha ruiva. Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula.